Com sangue. Stephen King. O telefone do Sr. Harrigan. O Sr. Harrigan devia saber que o tempo dele estava chegando ao fim, pois deixou uma folha de papel manuscrita na escrivaninha do escritório especificando como queria que fossem os ritos. Foi bem simples. A funerária Ray Peabody já tinha um depósito registrado nos livros desde 2004, mais do que o suficiente para cuidar de tudo. Não haveria velório nem visita, mas ele queria ser arrumado decentemente se possível, para que o caixão pudesse ficar aberto no funeral. O reverendo Mooney conduziria a cerimônia, e eu leria o 4º capítulo da Epístola aos Efésios. Sejam bons e compreensivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou a vocês em Cristo. Vi alguns empresários trocarem olhares ao ouvirem isso, como se o Sr. Harrigan não tivesse sido muito bom com eles e também não tivesse perdoado muito. Ele queria 3 hinos: Abide with Me, The Old Rugged Cross e In the Garden. Queria que a homília do reverendo Mooney não durasse mais do que 10 minutos. E o reverendo terminou em 8, antes do tempo predeterminado, e, acredito, um recorde pessoal. O reverendo simplesmente listou tudo o que o Sr. Harrigan tinha feito por Harlow, como pagar pela reforma de Eureka Grange e pelo conserto da ponte coberta do Rio Royal. Ele também foi o maior doador do fundo da piscina comunitária, disse o reverendo, mas recusou o privilégio do título que acompanhava o gesto. O reverendo não disse o motivo, mas eu sabia. O Sr. Harrigan dizia que permitir que as pessoas dessem seu nome às coisas não era apenas absurdo, era também indigno e efêmero. Em 50 anos, disse ele, ou mesmo em 20, você era só um nome numa placa. Depois que cumpri meu dever, me sentei na fileira da frente com meu pai, olhando o caixão com os vasos de lírios na cabeceira e no pé. O nariz do Sr. Harrigan se destacava como a proa de um navio. Decidi não olhar, não pensar que era engraçado nem horrível, ou as duas coisas, mas me lembrar dele como ele era. Foi uma boa ideia, mas meu olhar ficava voltando para lá. Quando o reverendo terminou o curto sermão, ele levantou a mão com a palma para baixo para as pessoas que foram prestar as homenagens e deu uma bênção. Depois disso falou: aqueles de vocês que queiram dizer uma palavra final de despedida podem se aproximar do caixão. Houve uma agitação de roupas e um murmúrio de vozes quando as pessoas se levantaram. Virginia Hatley começou a tocar o órgão baixinho e percebi, com uma sensação estranha que não conseguia identificar na ocasião, mas que anos depois identificaria como surrealismo, um medley de músicas country. Inclusive On the Wings of a Dove, de Ferlin Husky, I Sang Dixie, de Dwight Yoakam e, claro, Stand By Your Man. Quer dizer que o Sr. Harrigan tinha deixado instruções até mesmo para a música de despedida. E pensei que, bom, uma fila estava se formando. Os moradores da cidade, com seus paletós esporte do Walmart e calças caqui, misturados com os tipos de Nova York, com ternos Brioni e sapatos Gucci. E você, Greg? Murmurou meu pai. Quer uma última olhada ou melhor não? Eu queria mais do que isso, mas não podia contar para ele. Assim como não podia contar como estava me sentindo mal. Agora eu estava finalmente entendendo. Não aconteceu quando eu estava lendo as escrituras, pois já tinha lido tantas outras coisas para ele. Mas enquanto eu estava sentado vendo o nariz dele de pé, percebi que o caixão dele era um navio que ia levá-lo em sua viagem final. Uma viagem que acontecia no escuro. Senti vontade de chorar. E chorei, mas depois, em particular. Não queria chorar ali, no meio de estranhos. Sim, mas quero ficar no fim da fila. Quero ser o último.
Meu pai, que Deus o abençoe, não me perguntou por quê. Só apertou meu ombro e entrou na fila. Fui para o vestíbulo, um pouco incomodado com o paletó esporte que estava ficando apertado nos ombros porque eu finalmente tinha começado a crescer. Quando o fim da fila estava na metade do corredor principal e tive certeza de que mais ninguém entraria, fui para trás de dois caras de terno que estavam falando em tom baixo sobre, quem imaginaria, as ações da Amazon. Quando cheguei ao caixão, a música já tinha parado. O púlpito estava vazio. Virginia Hetland devia ter saído escondida para fumar um cigarro e o reverendo devia estar na parte de trás tirando a veste e penteando o que restava do cabelo. Havia poucas pessoas no vestíbulo, murmurando em vozes baixas, mas ali na igreja agora éramos só eu e o Sr. Harrigan, como em tantas tardes na casa grande dele da colina, com as paisagens boas, mas não turísticas. Ele estava usando um terno escuro que eu nunca tinha visto. O cara da funerária tinha passado um pouco de blush para ele parecer saudável. Só que pessoas saudáveis não se deitam em caixões com os olhos fechados e os últimos minutos de luz do sol brilhando nos rostos mortos antes de irem para debaixo da terra para sempre. As mãos deles estavam cruzadas, me fazendo pensar em como estavam cruzadas quando entrei na sala dias antes. Ele parecia uma boneca de tamanho real e odiei vê-lo assim. Eu não queria ficar. Queria ar puro. Queria estar com meu pai. Queria ir para casa. Mas tinha uma coisa para fazer primeiro e tinha que ser logo, porque o reverendo Moonen podia voltar a qualquer momento. Enfiei a mão no bolso interno do meu paletó e tirei o celular do Sr. Harrigan. Na última vez que estive com ele, e estou falando dele vivo, não caído na poltrona nem parecendo uma boneca em uma caixa de madeira cara. Ele disse que ficou feliz por eu tê-lo convencido a ficar com o telefone. Ele disse que era uma boa companhia quando não conseguia dormir à noite. O celular era protegido por senha. Como falei, ele aprendia rápido quando alguma coisa chamava sua atenção. Mas eu sabia que a senha era Pirata 1. Eu tinha aberto o celular no meu quarto na noite anterior ao funeral e olhado a função de notas. Queria deixar uma mensagem para ele. Pensei em dizer eu te amo, mas isso seria errado. Eu gostava dele, claro, mas também tinha um pouco de medo dele. E não acho que ele me amasse. Acho que o Sr. Harrigan nunca amou ninguém, a não ser a mãe que o criou depois que o pai foi embora. Eu tinha feito minhas pesquisas. No final, o recado que digitei foi o seguinte: trabalhar para o senhor foi um privilégio. Obrigado pelos cartões e pelas raspadinhas. Vou sentir saudades. Levantei a lapela do paletó, tentando não tocar na superfície imóvel do peito embaixo da camisa branca engomada. Mas os nós dos meus dedos roçaram ali por um momento. E ainda me recordo daquela sensação até hoje. Estava duro como madeira. Enfiei o telefone no bolso interno dele e me afastei. E bem na hora. O reverendo Moonen chegou pela porta lateral, ajeitando a gravata. Se despedindo, Greg? Sim. Que bom. É a coisa certa a fazer. Ele passou o braço pelos meus ombros e me guiou para longe do caixão. Você teve uma relação com ele que tenho certeza de que muita gente invejaria. Por que você não vai lá para fora agora ficar com seu pai? E se quiser me fazer um favor, diga ao Sr. Hefferty e aos outros carregadores que vamos estar prontos em poucos minutos. Outro homem tinha aparecido na porta, as mãos unidas na frente do corpo. Era só olhar para o terno preto e para o cravo branco para saber que ele era da funerária. Acho que era trabalho dele fechar a tampa do caixão e cuidar para que fosse bem travado. O medo de morte tomou conta de mim quando o vi, e fiquei feliz de sair dali e ir para o sol. Não falei para o meu pai que precisava de um abraço, mas ele deve ter percebido, porque passou os braços em volta do meu corpo. Não morra, pensei. Por favor, pai, não morra. A cerimônia no cemitério Elm foi melhor porque foi mais curta e porque foi em local aberto.
O gerente de negócios do Sr. Harrigan, Charles Chick Hefferty, falou brevemente sobre várias filantropias do cliente e arrancou umas risadas quando falou que ele, Hefferty, teve que aguentar o gosto questionável para a música do Sr. Harrigan. Esse foi o único toque humano que o Sr. Hefferty conseguiu dar. Ele disse que tinha trabalhado para e com o Sr. Harrigan por 30 anos e eu não tinha motivo para duvidar. Mas ele não parecia saber muito sobre o lado humano do Sr. Harrigan, além do gosto questionável por cantores como Jim Reeves, Pat Lovelace e Hansel Kerger. Pensei em me adiantar e contar às pessoas reunidas em volta do túmulo aberto que o Sr. Harrigan achava que a internet era como um cano de água quebrado, cuspindo informações em vez de água. Pensei em contar que ele tinha mais de 100 fotos de cogumelos no celular. Pensei em contar que ele gostava dos biscoitos de aveia da Sra. Grogan porque faziam o intestino trabalhar, e que quando se tinha mais de 80 anos não era mais preciso tomar vitaminas nem ir ao médico. Quando se tinha mais de 80 anos, você podia comer toda a carne moída que quisesse. Mas fiquei de boca fechada. Dessa vez, foi o reverendo Mooney que leu uma passagem da Bíblia. A parte que dizia que todos íamos voltar dos mortos como Lázaro na grande manhã do despertar. Ele deu outra benção e encerrou a cerimônia. Depois que fôssemos embora e voltássemos para nossas vidas comuns, o Sr. Harrigan seria colocado debaixo da terra, com o iPhone no bolso graças a mim, e a terra o cobriria e o mundo não o veria mais. Quando estávamos indo embora, o Sr. Hefferty se aproximou de nós. Disse que só voltaria para Nova York na manhã seguinte e perguntou se podia passar na nossa casa naquela noite. Tinha uma coisa que queria conversar conosco. Meu primeiro pensamento era que devia ser sobre o iPhone furtado, mas eu não fazia ideia de como o Sr. Hefferty podia saber que eu tinha pegado o aparelho. Além do mais, tinha sido devolvido ao dono. Se ele me perguntar, pensei, vou dizer que fui eu que dei o celular para ele. E como um celular que tinha custado $500 podia ser um problema se os bens do Sr. Harrigan deviam valer muito mais que isso? Claro, disse meu pai. Venha para o jantar. Faça um bom espaguete à bolonhesa. Nós costumamos comer às 6. Vou aceitar o convite, disse Hefferty. Ele pegou um envelope branco com meu nome escrito em uma caligrafia que reconheci. Isto pode explicar sobre o que eu quero conversar. Recebi 2 meses atrás e fui instruída a guardar até, uma ocasião como esta. Quando estávamos no carro, meu pai caiu na gargalhada, dando risadas profundas que o fizeram ficar com lágrimas nos olhos. Ele riu e bateu no volante, e riu e bateu na coxa, e secou as bochechas e riu mais um pouco. O quê? Perguntei quando o acesso de riso dele começou a passar. O que é tão engraçado? Não consigo pensar em mais nada que possa ser tão engraçado, disse ele. Ele não estava mais gargalhando, mas ainda dando risadinhas. Do que você está falando? Acho que você deve estar no testamento dele, Greg. Abre isso aí. Vê o que diz. Havia uma única folha de papel no envelope. Um clássico comunicado Harrigan. Sem corações, sem flores e nem um querido na saudação. Direto ao ponto. Eu li em voz alta para o meu pai. Greg, se você estiver lendo isto é porque eu morri. Deixei $800 mil para você em um fundo. Os tutores são seu pai e Charles Hefferty, que administra meus negócios e agora será meu procurador. Calculo que esse valor seja suficiente para você fazer os 4 anos de faculdade e qualquer trabalho de pós-graduação que escolha. Deve sobrar o suficiente para lhe dar um empurrão na carreira que escolher. Você falou sobre escrever roteiros. Se for isso que você quer, claro que é o que deve tentar. Mas não aprovo. Existe uma piada sobre roteiristas que não vou repetir aqui, mas procure no seu celular usando as palavras-chave roteirista e vedete. Apesar de ser vulgar, tem uma verdade nela que acredito que você vai entender mesmo na sua idade.
Filmes são efêmeros, enquanto os bons são eternos, ou quase isso. Você leu muitos bons livros para mim, mas há outros esperando para serem escritos. Isso é tudo o que direi. Apesar de seu pai ter poder de veto em tudo que diz respeito a seu fundo, seria inteligente da parte dele não exercê-lo em relação aos investimentos que o Sr. Reffert sugeri. Chick sabe das coisas do mercado. Mesmo com os gastos com a educação, seus $800.000 podem chegar a 1 milhão ou mais até você chegar aos 26 anos. Quando o fundo vai expirar e você vai poder gastar ou investir, sempre o caminho mais sábio, como preferir. Eu apreciei nossas tardes juntos. Sinceramente, Sr. Harrigan. PS. De nada pelos cartões e pelo que ia junto. Esse PS me causou certo arrepio. Era quase como se ele estivesse respondendo o recado que deixei no iPhone quando decidi colocá-lo no bolso do paletó no enterro. Meu pai não estava mais gargalhando nem rindo, mas estava sorrindo. Qual é a sensação de ser rico, Greg? É boa, falei. E claro que era. Era um presente enorme. Mas era ainda melhor perceber que o Sr. Harrigan me estimava tanto. Um cínico provavelmente acharia que estou tentando me fazer de santo, mas não estou. Porque o dinheiro era como um frisbee que joguei e ficou preso no pinheiro grande do nosso quintal quando eu tinha 8 ou 9 anos. Eu sabia onde estava, mas não podia pegar. E tudo bem. No momento, eu tinha de tudo que precisava, exceto ele, claro. O que eu ia fazer com minhas tardes durante a semana agora? Retiro tudo o que disse sobre ele ser mão de vaca, disse meu pai quando saiu de trás de um utilitário preto reluzente que um empresário qualquer tinha alugado no Airport de Portland. Mas o quê? Perguntei. Considerando a falta de parentes e o quanto ele era rico, ele podia ter deixado para você pelo menos 4 milhões, talvez 6. Ele viu minha expressão e voltou a rir. Estou brincando, garoto. Brincando, tá? Dei um soco no ombro dele e liguei o rádio. Passando pela WBLM, a rádio do rock do Maine, até a WTHT, a estação número 1 do country do Maine. Eu tinha passado a gostar um pouco de música country. Nunca mais deixei de gostar. O Sr. Reffert apareceu para o jantar e comeu bem o espaguete do meu pai, principalmente para um cara magrelo. Falei que sabia sobre o fundo e agradeci. Ele disse não me agradeça e contou como gostaria de investir o dinheiro. Meu pai disse que era para ele fazer o que parecesse certo, era só mantê-lo informado. Ele sugeriu que John Deere podia ser um bom lugar para uma parte do meu dinheiro, pois estavam inovando muito. O Sr. Reffert disse que levaria isso em consideração. E descobri depois que ele investiu na Deere & Company, embora só uma quantia simbólica. A maior parte foi para a Apple e a Amazon. Depois do jantar, o Sr. Reffert apertou minha mão e me deu parabéns. Harrigan tinha poucos amigos, Craig. Você teve sorte de ser um deles. E ele teve a sorte de ter Greg, disse meu pai baixinho, e passou o braço nos meus ombros. Isso fez um nó surgir na minha garganta. E depois que o Sr. Reffert foi embora, e eu já estava no meu quarto, chorei um pouco. Tentei chorar baixo para meu pai não ouvir. Talvez eu tenha conseguido. Talvez ele tenha ouvido e soubesse que eu queria ficar sozinho. Quando as lágrimas pararam, eu liguei meu celular, abri o Safari e digitei as palavras-chave roteirista e vedete. A piada, que supostamente nasceu com um romancista chamado Peter Feiberman, é sobre uma vedete tão perdida no mundo que trepou com o roteirista. Provavelmente você já ouviu. Eu nunca tinha ouvido, mas entendi o que o Sr. Harrigan quis dizer. Naquela noite, acordei por volta das 2 da madrugada com um som de trovões distante e me dei conta de novo que o Sr. Harrigan estava morto. Eu estava na cama e ele estava debaixo da terra. Ele estava usando o terno e usaria para sempre. As mãos estavam cruzadas e ficariam assim até só restassem ossos. Se viesse chuva depois do trovão,
Talvez penetrasse na terra e umedecesse a tampa do caixão. A tampa acabaria apodrecendo. O terno também. O iPhone, feito de plástico, duraria bem mais do que o terno e o caixão, mas acabaria se desfazendo também. Nada era eterno, exceto talvez a mente de Deus. E mesmo aos 12 anos eu tinha minhas dúvidas sobre isso. De repente, precisei ouvir a voz dele. E percebi que poderia. Foi uma coisa sinistra de se fazer, principalmente às 2 da madrugada, e também foi mórbido. Eu sabia disso, mas também sabia que, se eu fizesse, poderia voltar a dormir. Por isso, liguei e fiquei com a pele toda arrepiada quando me dei conta da verdade simples sobre a tecnologia dos celulares. Em algum lugar debaixo da terra do cemitério Elm, no bolso de um homem morto, Tammy Wynette estava cantando 2 versos de Stand By Your Man. A voz dele surgiu no meu ouvido, calma e clara, só um pouco rouca pela idade. Não posso atender agora. Retorna a ligação se parecer adequado. E se ele retornasse a ligação? E aí? Encerrei a ligação antes que o bip tocasse e voltei para a cama. Quando estava puxando a coberta, mudei de ideia. Me levantei e liguei de novo. Não sei por quê. Desta vez, esperei o bip e falei. Sinto sua falta, Sr. Harrigan. Agradeço pelo dinheiro que o senhor deixou para mim, mas abriria mão de tudo para o senhor ainda estar vivo. Fiz uma pausa. Talvez pareça mentira, mas não é. De verdade. Em seguida, voltei para a cama e peguei no sono quase na mesma hora que minha cabeça encostou no travesseiro. Não tive sonhos.